Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos um tema bíblico com profundidade. O tema de hoje é um Deus cruel com as crianças. Mas, antes de entrar no assunto, não se esqueça de dar o like aí do nosso vídeo. Estoure esse like de joinhas aí. Isso é muito importante para nós. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links onde você pode adquiri-lo. E se você quiser assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Numa certa ocasião, segundo está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 14 e 16, Jesus ficou irritado com os apóstolos porque eles estavam barrando as crianças de se aproximar dele. Então ele falou as seguintes palavras, como está registrado em Marcos, capítulo 13, você pode confirmar aí na sua Bíblia. No versículo 14 e 16, onde Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não tenteis impedi-las, pois o reino de Deus pertence a tais. E tomou as criancinhas nos seus braços e começou a abençoá-las, impondo-lhes as suas mãos. Então, nós observamos aí uma passagem bíblica muito simpática, né? Dando a entender que Jesus tinha uma grande consideração e interesse nas crianças. Inclusive, muitos religiosos gostam de usar essa passagem, esse texto, para ponderar sobre a necessidade de cuidarmos das crianças com muito amor e carinho, dando atenção, mostrando realmente interesse por elas. Entretanto, se você observar a Bíblia como um todo e fizer uma análise mais profunda, fizer um escrutínio mais pormenorizado da Bíblia, você vai observar que passagens como essa que eu acabei de citar são raras na Bíblia. Você vai observar que a Bíblia está repleta, né, de passagens cruéis, de passagens que mostram uma crueldade enorme com as crianças. Suas páginas estão cheias de assassinatos e extermínio em massa, tanto de adultos como de crianças. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer um estudo profundo sobre isso. No famoso relato do dilúvio dos dias de Noé, segundo a Bíblia, a maldade do homem era tão grande que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e resolve destruir tudo que vive. Uma coisa um pouco estranha, né? Um Deus onisciente, que já sabe tudo, segundo a Bíblia, ele já sabe tudo que vai acontecer. E esse Deus se arrependeu, né? Quer dizer, é uma coisa contraditória, né? Discrepante, né? Um ser onisciente se arrepender de algo. Mas, vamos deixar isso de lado e vamos continuar o relato, né? Então, esse Deus onisciente se arrependeu, né? E num ataque de ira, ele extermina homens, mulheres e, obviamente, crianças, até mesmo bebês recém-nascidos. E até os animais. Todos os seres viventes. Se você observar aí no relato bíblico, né, de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 8, você vai observar essa carnificina provocada pelo Deus bíblico, aonde ele extermina toda a humanidade, com exceção de Noé e sua família. Agora eu pergunto a vocês: o que estas crianças, esses bebês da época, tinham a ver com a suposta maldade de seus pais? Por que essas crianças foram exterminadas? Por que o Deus bíblico exterminou todas as criancinhas da época do dilúvio? Você teria uma resposta satisfatória a essa pergunta? Essas crianças morreram porque simplesmente tiveram a infelicidade de nascer na época errada?
se elas tivessem a chance de crescer, talvez tivessem escolhido um proceder diferente de seus pais. Mas, infelizmente, o Deus bíblico não lhes deu essa oportunidade. Todas as crianças daquela época foram dizimadas, sem dó e nem piedade. Então nós observamos aí que, segundo o relato da Bíblia, desde o início da história da humanidade, o Deus bíblico se mostrou um infanticida, um matador de crianças. Numa outra ocasião, o Deus bíblico resolveu destruir, mas dessa vez não toda a humanidade, mas 2 cidades, as cidades de Sodoma e de Gomorra. E nessa cidade, obviamente, tinha ali adultos e crianças, bebês. E ele, o Deus bíblico, ele resolve destruir todos os habitantes dessa cidade, incluindo as crianças. Ao saber dessa intenção de Deus, o patriarca bíblico, segundo o relato de Gênesis, capítulo 18, versículo 23 a 32, inclusive se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ele tenta convencer Deus, olha bem, tenta convencer Deus a não causar esse massacre terrível. Segundo o relato, ele começa lá tentando acalmar Deus, tentando raciocinar com Deus. Aí Abraão fala assim, mas e se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir? Aí Deus fala, não, se tiver 50 eu não destruo. Aí, não satisfeito, Abraão começa a baixar essa contagem. Né? E se tiver 40? E se tiver 30? Até chegar ao número de 10. Por fim, se você olhar aí no relato em Gênesis 18:32, ele encerra dizendo assim, por fim diz, por favor, não se acenda a ira de Javé, mas fale eu só mais uma vez. Suponhamos que se acha ali 10 justos. Aí o relato diz, que Deus, por sua vez, disse, não arruinarei por causa dos 10. Então veja que esse relato ele é muito interessante. Por quê? Note que Abraão, ele denota um senso de justiça aí. Um senso de justiça muito mais abrangente, muito mais ético, do que o senso de justiça do próprio Deus bíblico. Como poderia Deus destruir uma cidade inteira, incluindo crianças, por causa da maldade dos seus pais? Ou por causa da maldade da maioria das pessoas ali da cidade? Pelas palavras de Abraão, nós observamos que ele estava ciente que existia justos ali naquela cidade. Na continuação do relato, fica evidente que ele estava tentando interceder pelo seu sobrinho, o sobrinho de Abraão, chamado Ló. Porque esse sobrinho, junto com a família deles, morava nessa cidade. Mas, obviamente, ele também se referia a pessoas ali que com certeza eram inocentes, como crianças pequenas, bebês de colo. E até mesmo outras pessoas que talvez eram justas ali naquela cidade. Mesmo que os adultos fossem realmente merecedores de destruição, todos os adultos ali da cidade, os filhos destes, logicamente, não tinham nada a ver com a atitude dos seus pais. Eles eram inocentes. Então, devido a isso, Abraão, demonstrando um senso de justiça muito maior do que o do Deus bíblico, tenta de todas as formas fazer com que Deus desista dessa carnificina. E como vimos, Deus promete que se houvesse pelo menos 10 justos na cidade, ele não destruiria a cidade. Porém, mesmo diante dessas argumentações de Abraão com o Deus bíblico, a Bíblia diz que Deus não deu muito ouvidos a Abraão. Ele resolve matar todos os habitantes da cidade, incluindo homens, mulheres e crianças. Até mesmo crianças pequenas, crianças de colo, crianças recém-nascidas. Ele fez chover fogo e enxofre do céu, destruindo, exterminando, causando uma carnificina a todos os habitantes daquela cidade.
ele só poupou Ló e suas 2 filhas. Agora, as inúmeras crianças que estavam nessa cidade foram totalmente exterminadas, foram totalmente massacradas. Agora eu volto a perguntar a vocês. Vocês acham isso correto? O que essas crianças tinham a ver com a atitude ou o erro dos seus pais? Se essas crianças tivessem a oportunidade de crescer, muitas delas talvez teriam seguido um outro caminho, diferente dos seus pais. Como a gente vê muito por aí acontecer isso, né? Muitas vezes os filhos seguem um caminho totalmente diferente do caminho dos pais. Mas o Deus bíblico não quis saber. Ele exterminou. Ele acabou com todas as crianças da cidade de Sodoma e Gomorra. Mais um relato de um extermínio cruel das crianças. Mais um exemplo de como o Deus bíblico se tornou um Deus infanticida. Um Deus terrivelmente cruel com as crianças. Numa outra ocasião, Deus resolve livrar o seu suposto povo escolhido da escravidão no Egito. Ele escolhe Moisés para ser o seu porta-voz e fala para Moisés ir lá falar com Faraó, para que Faraó liberte o povo dele da escravidão no Egito. E Faraó é uma história muito conhecida, né? A maioria das pessoas já conhece, já foi feito filmes, novelas, então todo mundo já sabe mais ou menos o enredo dessa história, né? Faraó, o próprio Deus resolve endurecer o coração de Faraó e Faraó não deixa, né? E Deus fala para Moisés ir lá e começar a proclamar pragas, né, contra o Egito. Aí surgem as famosas 10 pragas do Egito, todas causando catástrofes, causando inclusive mortes. Porque a última praga, se você observar lá no relato das 10 pragas do Egito, a última praga, Deus diz que se Faraó não libertasse o povo, ele iria exterminar todos os primogênitos do Egito. Quer dizer, os filhos mais velhos, né, são chamados primogênitos, todos iriam morrer, tanto do Faraó como de todos os egípcios. E com certeza haviam filhos primogênitos que eram mais adultos, mas haviam filhos primogênitos que eram pequeninos, crianças, até mesmo bebês. Talvez as famílias que estavam começando, né, obviamente os filhos primogênitos eram bebês, eram crianças pequenas. E Deus fala claramente, né, manda Moisés proclamar sem dó nem piedade que se Faraó não libertasse o povo, ele ia exterminar todas as criancinhas ali. Todos os primogênitos, que incluíam várias criancinhas pequenas. Segundo a continuação do relato, né, Faraó não permitiu, né, que os israelitas fossem embora e Deus mandou a praga contra os primogênitos, exterminando todos os primogênitos do Egito. Agora eu pergunto a vocês, o próprio Deus é que causou essa praga e o próprio Deus é que endureceu o coração de Faraó. Então veja, Deus ele interferiu no livre-arbítrio de Faraó, impedindo que o Faraó libertasse o povo. Então o próprio Deus estava aparecendo ali, né, aquelas pessoas que manejam marionetes, né? Então os seres humanos eles estavam como marionetes nas mãos do Deus bíblico. Por quê? Ele ameaça mandar pragas, interfere no livre-arbítrio de Faraó, impedindo que o Faraó liberte. Mesmo que o Faraó quisesse libertar, ele não conseguiria, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, interferiu no livre-arbítrio dele. Então, como todos já conhecem, a maioria conhece o desfecho da história, né? Faraó realmente se recusou, porque Deus interferiu no livre-arbítrio dele, e Deus mandou essa famigerada praga, aonde todos os primogênitos do Egito são exterminados. Não só dos seres humanos, como até dos animais. Olha você ver o que os animais têm a ver com isso. Mas todos os primogênitos, até os animaizinhos primogênitos, os primeiros filhotinhos, foram mortos. E, com certeza, várias crianças
foram exterminadas. Até mesmo bebezinhos foram exterminados nessa matança dos primogênitos. Agora eu pergunto a vocês, né? Existe sentido nisso? Você vê sentido nessa história? Como pode um Deus considerado de amor, um Deus benevolente e justo, né, provocar uma carnificina dessas, né, matando milhares de inocentes? Um outro relato interessante foi na ocasião em que, sob as ordens de Deus, Moisés ele entra em guerra com os midianitas. Nessa guerra, o exército de Moisés mata todos os homens, mas leva preso as mulheres e as crianças. Quando Moisés vê isso, ele fica furioso e diz, veja aí na sua Bíblia, Números, capítulo 15, versículo 17, veja a reação de Moisés. Ele diz, preservastes viva a toda fêmea? Quer dizer, parece que ele não achou bom, não. E no final ele fala, matai a todo macho dentre os pequeninos, e matai a toda mulher que tiver tido relações com o homem por se deitar com um macho. Você observou que relato mais horrível? Moisés ordena matar todo macho dentre os pequeninos, quer dizer, as crianças, né? Então, ele mandou matar as criancinhas que eram do sexo masculino e preservou as crianças do sexo feminino. E também manda matar todas as mulheres que tiveram relações com o homem, que se deitaram com o homem, quer dizer, as mulheres que não eram virgens. Agora eu fico pensando aqui como que os soldados iriam discernir isso aí, verificar quem era virgem, quem não era, quem já tinha se deitado, quem não tinha se deitado, né? Um relato bizarro, né? E cruel, né? Veja bem, você capturar ali todas as crianças, aí Moisés vira e fala assim, mata aí os machos e deixa as fêmeas. Quer dizer, provavelmente pensando, né, que essas mulheres vão ficar adultas para ter relações com elas, né, para ajudar lá a aumentar a nação, deve ter sido isso. Quer dizer, um pensamento bárbaro, tribal, né, que nós observamos nesse relato. E com essa brincadeira, todas as crianças do sexo masculino e as mulheres que já tiveram relações, que tiveram relações com homens, foram exterminados. Um dos relatos mais clássicos sobre morte de crianças inocentes nas páginas da Bíblia tem a ver com o segundo rei de Israel, o famoso rei Davi. Depois de cometer adultério com a esposa de um dos seus soldados e, por fim, mandar matá-lo para poder se casar com ela, né? Então você vê que ele já cometeu 2 pecados gravíssimos que, segundo a lei, ele tinha que ser apedrejado, né? Ele cometeu adultério e depois cometeu assassinato. Ele planejou o assassinato, né, desse soldado, que era o marido da mulher que ele cometeu adultério com ela. Então, isso passou por alto, o Deus bíblico não fez nada, né? E depois, né, depois que o neném nasceu, né, já se passou, depois de 1 ano do acontecimento, Deus resolve puni-lo. E sabe como que ele faz? O relato está aí registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 e 14. Ele manda um profeta lá e fala assim para ele, o profeta Natã. A isso Natã disse a Davi, Javé, por sua vez, deixa passar o teu pecado. Assassino e adúltero. Deixou passar o pecado. No obstante, visto que inquestionavelmente tratasse a Javé com desrespeito por meio dessa coisa, então o próprio filho que te acaba de nascer morrerá. Olha bem que absurdo. O Deus bíblico, ele vai contra as próprias leis dele. Ele dá uma lei e depois ele vai contra, né? Você vê, segundo a lei que o próprio Deus tinha dado, Davi tinha que ser apedrejado, porque ele cometeu adultério e cometeu assassinato. Ele passa por cima disso tudo, faz vista grossa, entendeu? E depois de 1 ano resolve punir, matando quem? A criança. O que o bebê tinha a ver com isso? E matou assim, não foi de qualquer jeito, não. A criança ficou 1 semana sofrendo, segundo a mim, até que finalmente morreu.
Agora eu te pergunto, o que essa criança tinha a ver com isso? E Deus vai contra uma terceira lei, que Deus também tinha dado uma lei, que falava que os filhos não podem morrer pelo erro dos pais. E ele vai contra a própria lei dele. Então você vê claramente, né, que o Deus bíblico, ele se mostra mais uma vez um infanticida, um matador de crianças, um ser cruel com as crianças. Né? E que deixa passar pecados muito piores de adultos que talvez ele, né, tenha alguma coisa com esse adulto, né? Segundo a Bíblia, ele gostava muito de Davi e tal, né? Mas isso aí todo mundo sabe que isso é conversa, né? Porque era o rei, né? Aí os religiosos da época começaram com esse papinho aí para que o rei não fosse morto. Se fosse um coitado de um camponês aí, um escravo, um lavrador, com certeza seria apedrejado sem dó nem piedade, né? Mas como era o rei, né? Então vamos passar um pano quente disso aí, fazer vista grossa, né? Os tempos passam, mas a história continua a mesma, né? Até hoje a gente vê isso, né? Os poderosos, os ricos, os políticos, sempre são favorecidos pela lei. E os coitados, o povão, né? Sempre leva. Então, mais um exemplo de como o Deus bíblico é um infanticida, exterminador de crianças. Mata sem dó e nem piedade. As crianças, às vezes, cometem alguma peraltice e todo pai, amorosamente, corrige o filho. Às vezes dá uma instrução, uma orientação, às vezes até mesmo um castigo, né? Como não sair do quarto, não brincar com os amigos por um tempo, né? Então isso aí é normal, acontece. Mas é interessante que os profetas do Deus bíblico davam um castigo diferente, sabe? Quando eram confrontados com certas travessuras de crianças. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 23 e 24. Acompanhe na sua própria Bíblia. Veja aí esse relato. Ali diz assim, ó, e dali passou a subir a Betel. Quando subiu pelo caminho, havia uns pequenos rapazes que saíram da cidade e começaram a fazer troça dele, e que lhe diziam, sobe careca, sobe careca. Finalmente, ele se virou para trás e os viu, e invocou sobre eles um mal em nome de Javé. Saíram então da floresta 2 ursas e dilaceraram 42 meninos. Isso mesmo, 42 meninos, crianças. Né? Veja que ironia. Os jovens, né, as crianças, chamaram de careca um profeta que realmente era careca. Então eles estavam falando realmente o óbvio, né? Eles não estavam mentindo. Agora, se Deus queria dar uma lição, poderia ter feito o cabelo deles cair ali na hora, ou o cabelo do profeta crescer. Dessa forma, sem crueldade, talvez eles aprenderiam a lição, né? Agora eu pergunto a vocês, que lição eles aprenderam, né? Sendo exterminados dessa forma, nessa morte cruel, né? 2 ursas saindo da floresta, né? O profeta invocou e Deus atendeu, mandou as ursas veio e dilacerou esses 42 jovens. Né? A gente vê que isso é uma lenda, né? Porque uma história dessa não faz nenhum sentido. Pensa bem, né? Como que 2 ursas vai estraçalhar 42 crianças? Será que as crianças fizeram uma filinha e ficou esperando às vezes? É claro que não, né? Se saísse 2 ursas ali, com certeza as crianças saíam correndo, né? Talvez as ursas pegassem ali umas 2, 3, 4, talvez essas ursas eram meio ninja, pegava até umas 10, né? Mas as outras, ó, ia vazar. Né? Então é claro que isso aí é uma lenda, mas veja bem, as lendas bíblicas, né, sempre demonstram esse Deus bíblico infanticida, exterminador de crianças, um Deus cruel com as crianças. Vejam aí na sua Bíblia mais algumas passagens que eu vou citar aqui, né, e você pode conferir na sua própria Bíblia, aonde o Deus bíblico extermina cruelmente, né, centenas, milhares de crianças, sem dó e nem piedade. Veja aí, por exemplo, abra na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 34, e veja o que aconteceu com as criancinhas do povo de Sion. E naquele tempo específico, fomos capturar todas as suas cidades e devotar cada cidade à destruição. Homens e mulheres. Agora note,
e criancinhas não deixamos sobrevivente. Pode olhar aí, na sua própria Bíblia, confira, né? Deuteronômio 2:34. As crianças de Sião foram exterminadas, né? Foram totalmente dizimadas pelo Deus bíblico. E as crianças de Bazã, será que tiveram um fim diferente? Vejam aí Deuteronômio, agora capítulo 3, versículo 6. Diz assim, ó: no entanto, devotamo-los à destruição, assim como fizemos a Sion, rei de Esbom, ao devotarmos cada cidade à destruição, homens, mulheres e criancinhas. Mais um extermínio cruel de criancinhas da parte do Deus bíblico. Quando o Deus da Bíblia ficava aborrecido com alguma coisa, ele ficava totalmente descontrolado. E nem mesmo a inocente criança de peito escapava, conforme nos relata Deuteronômio 32, o capítulo 32, versículo 22 a 25. Ali em parte diz assim, ó: pois na minha ira acendeu-se um fogo. Né? E no final ele fala, portas afora a espada os privará, e portas adentro o horror, tanto do jovem como da virgem, da criança de peito junto com o homem grisalho. Mais um exemplo, né, de infanticídio da parte do Deus bíblico. Quando Deus ordenou que Saul matasse todos os amalequitas, ele fez questão de enumerar todos que deviam ser exterminados. Na sua lista negra estavam homens, mulheres e, adivinhe, crianças. E não só isso, até os animais, como bois, ovelhas, camelos e jumentos. Agora eu pergunto a vocês, o que todas essas pessoas, incluindo as crianças, fizeram para merecer tal destino? Nada. Absolutamente nada. Por incrível que pareça, eles foram dizimados por algo que seus ancestrais fizeram há séculos atrás. Acha que eu estou inventando isso? Veja na sua própria Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3. Então lá deixa claro mais um extermínio de crianças inocentes, né, da parte do Deus bíblico. Se você morasse na cidade de Nob, nos tempos do rei Saul, de Israel, e tivesse filhos, veja o que ia acontecer com vocês. Tudo ordenado por Deus. Veja aí, 1 Samuel 22:19, diz assim, ó: até mesmo a Nob, a cidade dos sacerdotes, ele golpeou com o fio da espada, tanto homem como mulher. Agora note, tanto criança como bebê, bem como touro, jumento, ovídio, com o fio da espada. 1 Samuel 22:19, pode conferir aí na sua Bíblia. Mais um caso clássico de infanticídio, de um extermínio cruel de inocentes, inclusive de crianças. Matar crianças inocentes era considerado pelos israelitas como algo a ser elogiado. Nos seus cânticos de louvor ao seu Deus, lá no passado, eles constantemente elogiavam a Deus por causar terríveis carnificinas aos filhos das pessoas de outras nações. Acha que eu estou inventando isso? Abra sua Bíblia aí e veja comigo nos Salmos. Nos Salmos há ali vários cânticos de louvor ao Deus da Bíblia. E entre esses cânticos de louvor, nós notamos cânticos onde eles elogiam, exaltam, né, as carnificinas, aos infanticídios que o Deus bíblico provocou às crianças de outras nações. Veja que absurdo, né? Você acha que eu estou inventando isso? Abra sua Bíblia aí. Veja, por exemplo, Salmos 21, do 9 a 11, né? Onde fala claramente, ó: tu os constituirás em fornalha ardente no tempo fixado para a tua atenção. Javé na sua ira os engolirá, e o fogo os devorará. Destruirei seus frutos da própria terra, e sua descendência dentre os filhos dos homens. Acha que é só esse salmo que exalta o infanticídio? Não. Veja o Salmo 109:9. Tornem-se seus filhos meninos órfãos de pai, e sejam viúvas da sua esposa. E seus filhos sem falta andem errantes. Eles terão de mendigar,
e dos seus lugares desolados terão de buscar alimento. Seja a sua posteridade para o decepamento. Olha só. Mais uma exaltação ao infanticídio. A desgraça para com os filhos, né, das pessoas das outras nações. Veja mais um salmo, Salmo 135, 8. Aquele que golpeou os primogênitos do Egito, tanto um homem como um animal. Quer dizer, exaltando aquela ocasião que eu já citei, dos primogênitos do Egito, que com certeza haviam muitas crianças que foram exterminadas. Né? Salmo 136, 10, novamente repete, né, nesse cântico de louvor, aquele que golpeou o Egito e seus primogênitos. Né? Lembrando dessa carnificina. Veja o Salmo 137, 9. Esse aí, leia aí, acompanhe, veja bem. Diz assim, ó, feliz será aquele que segurar e deveras espatifar tuas crianças contra o rochedo. Então veja só, né? Independente de que nação fosse a criança, se ela estivesse no caminho do Deus bíblico, ela seria despedaçada. Né? E os salmos dos israelitas exaltavam, né, esses infanticídios, né, essa destruição, essa crueldade, né, com as crianças, né, das pessoas das outras nações. Em Isaías 13, 15 a 16, também fala algo parecido. Ali o profeta Isaías foi inspirado pelo Deus da Bíblia a decretar uma condenação contra os bebês que tiveram o azar de nascer na cidade de Babilônia, lá naquela época. Veja o que ele diz. Todo aquele que for achado será transpassado. Quer dizer, com a espada, né, será morto. E todo aquele que for apanhado na varredura cairá a espada. Agora note. E as próprias crianças deles serão despedaçadas diante de seus olhos. Olha só. Que absurdo, que cena horrível, né? Suas casas serão rapinadas e suas próprias mulheres serão violentadas. Veja o decreto do Deus bíblico, usando o profeta Isaías. Né? Veja que coisa horrível, né? Que coisa tribal. Né? Você vê que é algo que causa repugnância em qualquer pessoa normal. Né? Se uma criança, por coincidência, nascesse em Samaria na época do profeta Oséias, ela também teria um destino funesto. Abra sua Bíblia aí no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 16. E veja o que diz. Ó. Samaria será tida por culpada, pois agiu rebeldemente contra o seu Deus. Cairão a espada. Note, suas próprias crianças serão despedaçadas. E as próprias mulheres grávidas deles serão estripadas. Olha que absurdo. Você que se diz um cristão, um religioso, que segue a Bíblia, como que você pode ler um trecho bíblico desse, né, e achar isso algo normal? Encarar esse Deus bíblico como um Deus amoroso, justo, bondoso? Quando o Deus bíblico resolvia corrigir uma pessoa, sabe qual era a forma preferida dele? Abra sua Bíblia em Jeremias 2,30. Veja o que ele fazia. Ó. Em vão golpeei vossos filhos. Não aceitaram a disciplina. Olha bem, ele ainda disse que foi em vão. Ele golpeou os filhos das outras pessoas para disciplinar essas outras pessoas. E, segundo ele, foi em vão que eles não aceitaram. Agora, olha que absurdo disciplinar, né, uma pessoa matando seus filhos. Que coisa mais repugnante, mais cruel, né? De vez em quando, Deus, em sua cólera, fazia os pais comerem os próprios filhos. Sabia disso? Isso está aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias 19:9 e leia, por favor. Eu vou fazê-los comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Está aí, olha aí na sua Bíblia. Olha aí Lamentações 4, 10 e 11. Também fala algo parecido. As próprias mãos de mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Veja que absurdo. Né? Olha aí Ezequiel 5:10. Os próprios pais comerão os filhos no teu meio.
e os próprios filhos comerão os pais. Olha que absurdo, né? Veja bem, o profeta Jeremias é um caso interessante. Quando ele ficava furioso, ele diz que ficava furioso igual ao Deus dele, ao Deus bíblico, né? Ele descontava a raiva nas crianças, nos jovens, né? Um descontrole total, sobrava para todo mundo. Veja aí, Jeremias capítulo 6, versículo 11 e 12. Fala assim, ele falando dele, né? E fiquei cheio do furor de Javé. Estou fatigado de o conter, né? Quer dizer, estou cansado de ficar contendo esse furor que eu tenho. Vou derramá-lo sobre as crianças na rua. Olha aí. E sobre o grupo íntimo de jovens. Olha na sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 6, versículo 11 e 12. Agora eu pergunto a vocês, como, diante de passagens como essas, como que vocês reagem diante disso? Os religiosos, no seu desespero de tentar justificar a sua fé, ficam tentando de todas as formas achar uma desculpa, né? Tentando aí os seus malabarismos teológicos, né? Seus contorcionismos hermenêuticos, suas exegeses, tentando de todas as formas achar uma desculpa para um absurdo desse. Olha que ponto chega a pessoa a tentar justificar uma coisa dessa. Eles ficam, mas isso aí a gente tem que olhar o contexto da época, porque na época os povos eram assim mesmo, eram bárbaros, eram cruéis, então tinha que agir dessa forma. Gente, então Deus ele tem que se adaptar à época, né? Se a época era assim, então ele age assim também, né? Então quer dizer que ele é que se adapta à época, à personalidade das pessoas da época. Ele não vai mudar essa personalidade, ele não tem que mostrar algo mais evoluído, não. Se é assim, então eu vou ser assim também. Ele entra junto, né? Ele vai de acordo com a corrente da época. Esse é o Deus que vocês adoram. Veja que absurdo, em que contexto nós podemos, né, justificar relatos como esses aqui que nós vimos. O meu único sentimento ao ler isso é um sentimento de repulsa. Crianças sendo despedaçadas, espatifadas, dilaceradas, decepadas, pais cozinhando e comendo seus próprios filhos, o furor de Deus sendo derramado sobre crianças, filhos sendo golpeados para disciplinar os pais. E vocês, religiosos, ainda tentando justificar isso, ainda tentando falar de contexto da época. Então Deus é que tem que se adaptar aos contextos da época. Realmente, é difícil, né? Fica difícil para uma pessoa que tem um mínimo, né, de sentimento, que tem um mínimo de amor, que tem um mínimo de bom senso, de equilíbrio, não sentir repulsa, né, não sentir um desprezo enorme, né, por essas atitudes da época que o Deus bíblico fazia e ordenava seus servos a fazer e falava para os seus profetas registrarem, né? Realmente um absurdo. Então, diante disso tudo, eu só posso dar um conselho aí para vocês pais. Você que tem filho, olhe para o seu filho e olhe para esses relatos. E me diga, né, o que você sente diante desses relatos? Eu vou dar um conselho para vocês. Se vocês realmente amam seus filhos, não os deixe perto do Deus bíblico. Deixe eles bem longe da Bíblia e do seu Deus, pois se trata de um infanticida, né, de um Deus cruel com as crianças. Bem, este era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Né? E se você chegou até aqui, né, provavelmente você gostou do vídeo, né? Então vou relembrar, ó, não se esqueça de dar o like aí, viu? É muito importante, porque quanto mais likes, esse vídeo ele vai ter uma abrangência maior, né? Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Como eu já disse no começo do vídeo, esses vídeos eu faço tudo baseado no meu livro. Então se você quiser saber mais, quiser aprofundar mais, não só sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos que nós já falamos aqui, né, nos outros vídeos, que nós já fizemos mais de 30 vídeos, acho que já estamos chegando em 35 vídeos. Né? Então nós já falamos sobre muitas coisas, tudo baseado aqui no meu livro.
Quer saber mais? Quer aprofundar mais? Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então, basta acessar aí os links se você desejar adquirir meu livro. E também eu deixo, como sempre, os links dos outros vídeos, né? Caso você não viu, você pode acessar para assisti-los, ok? No mais, desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.